Todo ano, esta encantadora cidade na Itália se transforma em um conto de fadas de inverno com a maior árvore de Natal do mundo. Mas aqui está o detalhe: não é uma árvore de verdade. É uma incrível instalação de luzes, com mais de 750 metros de altura, brilhando com milhares de luzes coloridas. Localizada na encosta de uma colina, essa enorme estrutura brilha intensamente e pode ser vista a muitos quilômetros de distância. Desde sua criação em 1981, a árvore se tornou um símbolo amado do Natal para os moradores e turistas. Ela é feita com luzes brilhantes, dispostas na forma de uma árvore de Natal tradicional, quase alcançando 1 milha de altura. Todos os anos, Gubbio realiza uma cerimônia festiva de acendimento das luzes, atraindo visitantes de todo o mundo e trazendo um clima natalino à cidade. Imagine desfrutar dessa magnífica visão, enquanto prova as delícias locais da culinária italiana. Se você estiver na Itália durante a temporada de festas, ver esse espetáculo incrível deve estar na sua lista de desejos. Você consegue imaginar um mundo sem comunicação instantânea? Em 1836, Samuel Morse apresentou um dispositivo portátil de telégrafo que podia enviar mensagens a curtas distâncias. Essa foi uma ideia revolucionária para a sua época. Embora a tecnologia para realizar essa ideia ainda não existisse, o pensamento inovador de Morse lançou as bases da nossa comunicação hoje. Imagine como seria incrível compartilhar notícias em tempo real, em vez de esperar dias ou semanas para que uma carta chegasse. Sua ideia de comunicação pessoal antecipou o desenvolvimento dos celulares modernos, que mudaram a nossa forma de interagir. Hoje, milhões de pessoas usam smartphones para se comunicar instantaneamente e compartilhar informações ao redor do mundo, algo que o jovem Morse nunca poderia imaginar. Sua visão de um meio de comunicação compacto mostra o quanto avançamos e como a criatividade pode moldar o futuro. É verdade que o Google inclina quando você digita SQE. Quando você digita SQO no Google, pode se surpreender ao ver a página de resultados de busca se inclinando para o lado. Essa função divertida é uma das várias surpresas escondidas no código do Google, criadas para trazer um pouco de alegria ao seu dia. Junto com a inclinação brincalhona, você também pode experimentar comandos como faça uma roda e ver a página inteira girar, ou Google em 1998, para relembrar os primeiros dias da internet. Essas surpresas são inofensivas e servem como um lembrete divertido de que até mesmo uma grande empresa de tecnologia pode adicionar um pouco de humor às ferramentas do dia a dia. Então, não hesite, experimente e veja como uma simples busca pode se transformar em uma aventura agradável. Quais outras surpresas escondidas você acha que estão esperando por você no Google? Difícil de acreditar, mas as baleias vivem em grupos. Um grupo é um termo usado para descrever a comunidade desses incríveis mamíferos marinhos e desempenha um papel importante em sua vida social. Baleias, especialmente espécies como orcas e jubartes, frequentemente formam comunidades unidas para caçar, se comunicar e cuidar de seus filhotes. Em grupo, as baleias podem colaborar na caça, usando estratégias para pegar peixes ou outras presas. Esse trabalho em equipe não só demonstra sua inteligência, mas também as ajuda a sobreviver no vasto oceano. O tamanho dos grupos pode variar, de algumas poucas a várias dezenas, dependendo da espécie e das condições do ambiente. Curiosamente, alguns grupos têm sons únicos, quase como suas próprias línguas, que os ajudam a se manter conectados. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se de que elas não nadam sozinhas. Elas desfrutam da vida em grupos ativos, criando laços e compartilhando aventuras no grande mar azul. Difícil de acreditar, mas o amêndoa é a semente de uma fruta. Muitos de nós adoramos amêndoas como um lanche saudável, mas você sabia que não são nozes? Na verdade, essas delícias pertencem à família das rosas, assim como os pêssegos. É surpreendente, mas o amêndoa é a semente que fica dentro do fruto da amendoeira, assim como o caroço do pêssego que contém sua semente. Se você já quebrou um caroço de pêssego, pode ter notado que a estrutura interna é muito parecida com a do amêndoa. Essa conexão incrível mostra como o mundo das frutas é diverso. O amêndoa cresce bem em climas quentes e é frequentemente usado em diversos pratos, de saladas a sobremesas. Então, da próxima vez que você pegar um punhado de amêndoas, lembre-se de que você está realmente saboreando as sementes de uma fruta, tornando seu lanche único e nutritivo. Você pode se surpreender, os redemoinhos de areia são incríveis.
Esses fenômenos climáticos incomuns se assemelham a mini-tornados, mas surgem em locais secos e quentes, e não em tempestades. Os redemoinhos de areia se formam quando o sol aquece o solo, fazendo com que o ar quente suba rapidamente. Quando esse ar quente sobe, pode começar a girar, criando uma coluna em espiral que levanta poeira e detritos. Semelhantes a mini-vórtices no chão, os redemoinhos de areia podem atingir alturas de até 300 metros e se mover pelo deserto, frequentemente entretendo os espectadores com sua dança. Eles podem aparecer de repente, tornando-os imprevisíveis, mas também um espetáculo fascinante. As pessoas costumam notá-los em lugares como desertos ou estacionamentos em dias quentes. Embora não sejam perigosos como tornados, eles mostram a força e a brincadeira do vento. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar seco e ver uma coluna de poeira girando, reserve um momento para apreciar o capricho da natureza. Surpreendentemente, é um fato que iates podem flutuar em um barco. Conheça o Yacht Servant, um extraordinário navio de 700 pés, projetado especificamente para transportar super iates. Essa maravilha flutuante funciona como uma marinha móvel, capaz de carregar até 36 iates luxuosos ao mesmo tempo. O design único do Yacht Servant envolve submergir seu casco, permitindo que os iates fiquem logo acima dele. Imagine este imenso navio como uma plataforma colossal que suporta esses magníficos barcos enquanto deslizam sobre a água. Esse método inteligente não apenas facilita o trânsito suave dos iates, mas também simplifica significativamente o processo para os proprietários, eliminando a necessidade de navegar em rotas de transporte congestionadas ou lidar com as complexidades do transporte individual de iates. À medida que o setor de iates continua a crescer, inovações como o Yacht Servant são essenciais. Elas mostram como a engenharia criativa transforma indústrias, tornando o transporte de iates mais simples e acessível. Com avanços como este na logística de iates, os entusiastas podem desfrutar de seus sonhos de aventuras em águas abertas, sem complicações. Poderia este ser o futuro da navegação de luxo? Você já se perguntou por que dizemos saúde? Essa frase comum vem de tempos antigos, quando as pessoas acreditavam que espirrar poderia expulsar espíritos malignos. Em muitas culturas, espirrar era visto como um sinal de vulnerabilidade a doenças que poderiam afetar o corpo. Para combater isso, dizer saúde se tornou uma forma de oferecer proteção e bons desejos. Alguns historiadores ligam essa frase à época da peste bubônica, quando espirrar era um sintoma da doença, gerando orações por segurança. Curiosamente, variações dessa frase existem em muitas línguas ao redor do mundo, mostrando como esse sentimento de proteção ultrapassa barreiras culturais. Mesmo hoje, quando alguém espirra, lembramos dessas crenças antigas, transformando um simples reflexo em um momento de conexão e cuidado. Então, da próxima vez que você ouvir saúde, lembre-se de que isso carrega um legado de esperança e proteção. É verdade que as loiras têm mais cabelo. Estudos mostram que pessoas com cabelos loiros geralmente têm cerca de 150 mil fios, muito mais do que a média de 100 mil a 110 mil fios em pessoas com cabelos escuros. Esse fato interessante pode explicar por que as loiras são frequentemente associadas a mais popularidade e atenção em várias culturas. A razão para essa diferença está na espessura e densidade dos folículos capilares. Os cabelos loiros tendem a ser mais finos, permitindo ter mais fios individuais no couro cabeludo. Assim, embora os cabelos escuros possam ser mais grossos, a quantidade total de cabelos loiros cria um efeito que chama a atenção. Isso contribui para estereótipos e ideais de beleza relacionados às loiras, que muitas vezes são retratadas em filmes e na mídia como glamurosas ou desejáveis. No entanto, é importante valorizar todas as cores de cabelo, pois cada uma possui sua beleza e caráter únicos. Compreender as razões dessas diferenças ajuda a apreciar a diversidade da aparência humana. Não faz você refletir sobre a percepção da cor do cabelo? Um fato incrível sobre as Outer Banks. Essas ilhas deslumbrantes na costa da Carolina do Norte não são apenas terras fixas, elas estão em movimento. As Outer Banks estão se deslocando cada vez mais para o oeste devido às forças da natureza, principalmente tempestades fortes e ventos constantes. Essas forças poderosas empurram a areia das praias do leste para o oeste, moldando a paisagem ano após ano. Imagine estar em uma praia onde a água costumava tocar a areia, apenas para descobrir que a linha da costa recuou misteriosamente vários pés.
Esse movimento dinâmico não é apenas uma maravilha visual, mas também um assunto de intenso estudo para pesquisadores que se concentram na erosão costeira e nas implicações das mudanças climáticas. À medida que essas ilhas migram, elas também alteram o delicado equilíbrio dos ecossistemas locais. As Outer Banks abrigam uma variedade de vida selvagem única, e à medida que seus habitats mudam, também muda a distribuição dos animais que dependem deles. Portanto, quando você pisar nessas belas praias, aprecie o fato de que está testemunhando um ambiente em constante evolução, vivo e sempre em mudança. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Banff é incrível. Esta joia deslumbrante no Canadá é famosa não só por suas vistas de tirar o fôlego, mas também por suas fontes termais naturais que atraem visitantes há séculos. As Banff Upper Hot Springs oferecem um refúgio relaxante após um dia cheio de aventuras emocionantes. Para os fãs de esportes de inverno, o parque é um playground emocionante, com pistas de esqui que atendem desde iniciantes até profissionais experientes. Enquanto você desliza pelas colinas nevadas, montanhas majestosas formam um cenário espetacular. Quando a neve derrete, Banff se transforma em um paraíso para caminhantes, revelando paisagens diversas que vão de florestas verdes e exuberantes a penhascos acidentados, que convidam à exploração. Uma das joias do parque é o Glacier Skywalk, uma impressionante ponte suspensa que se eleva sobre um deslumbrante canyon, onde os visitantes podem admirar cachoeiras e a vida selvagem que prospera abaixo. Com atividades adequadas para amantes da natureza e aventureiros, o Parque Nacional de Banff oferece oportunidades infinitas para se imergir na impressionante beleza natural do Canadá. Então, o que você vai explorar primeiro? É verdade que as cabeças das estátuas da Ilha de Páscoa têm corpos? Em 2010, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que desafiou nossas ideias sobre essas icônicas estátuas de pedra. Embora todos admirem as altas cabeças, conhecidas como moai, na verdade, há muito mais escondido sob a superfície. Pesquisadores descobriram que muitas dessas estátuas não são apenas cabeças, mas também têm torsos ocultos enterrados no chão. Essa descoberta muda nossa compreensão dos moai e das impressionantes habilidades do povo Rapa Nui que os criou. Os torsos mostram detalhes como entalhes, símbolos e até como essas figuras poderiam ficar em seus locais originais, conectando-se com a paisagem. Essa descoberta destaca a complexidade da civilização e levanta novas questões sobre seu significado cultural. O que mais pode estar escondido sob a superfície da ilha? Pronto para o treino? Seu coração começa a bater mais rápido. Esse fenômeno incrível se chama aumento antecipado e acontece com todos. Antes de você começar a se exercitar, seu pulso já começa a acelerar cerca de 1 minuto antes. Por que isso acontece? É porque seu cérebro envia sinais ao seu coração, preparando o corpo para a atividade que vem a seguir. Isso significa que até mesmo pensar em ir à academia ou dar uma caminhada rápida pode fazer seu coração bater mais rápido. Essa reação involuntária é parte da incrível capacidade do corpo de se preparar para o esforço físico, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos e o cérebro. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços ou levantar pesos, lembre-se de que seu coração já está pronto. Essa ativação precoce ajuda a melhorar seu desempenho e resistência, permitindo que você treine com mais energia. Não é incrível como nossos corpos se preparam para agir? Entendendo esse processo natural, você poderá apreciar como nossos sistemas estão prontos para a atividade física. Vamos revelar a verdade sobre o cão faraó. Essa raça incrível é conhecida não apenas por sua aparência elegante, mas também pela capacidade única de ficar vermelha. Isso mesmo, quando esses cães ficam felizes ou animados, a pele deles realmente muda de cor, adquirindo um tom rosa agradável. Essa característica maravilhosa se deve à pele fina, que permite ver os vasos sanguíneos, criando um efeito de rubor. Os cães faraó são originários de Malta e têm uma história rica, frequentemente associados à arte do Antigo Egito, onde eram retratados caçando ao lado dos faraós. Com sua visão aguçada e velocidade, eles eram excelentes caçadores. Além de suas características físicas atraentes, são conhecidos por sua natureza carinhosa e brincalhona, o que os torna companheiros incríveis. Não é surpreendente que um cão possa literalmente expressar seus sentimentos na pele. Os navios e aviões realmente desaparecem no Triângulo das Bermudas?
Essa área famosa, localizada entre Miami, as Ilhas Bermudas e Porto Rico, é fonte de muitas histórias misteriosas. Ao longo dos anos, muitos relatos de desaparecimentos de embarcações e aeronaves sem explicação geraram várias teorias e especulações. Alguns acreditam que anomalias magnéticas incomuns interferem nos instrumentos de navegação, enquanto outros sugerem explicações mais sobrenaturais. O Triângulo das Bermudas se tornou um fenômeno cultural, inspirando livros, filmes e documentários. No entanto, céticos afirmam que muitos desaparecimentos podem ser explicados por erro humano, condições climáticas ou falhas mecânicas. Na verdade, a Comissão Geográfica dos Ilha Crampetua não reconhece o Triângulo das Bermudas como um nome oficial. É importante abordar essas histórias com um olhar crítico. Embora essa região tenha uma história fascinante e ofereça uma beleza deslumbrante, viajantes curiosos devem fazer uma pesquisa antes de se aventurar em suas águas. Quais verdades estão escondidas por trás dos mitos intrigantes do Triângulo das Bermudas? Vamos desvendar a verdade sobre as leis de buzina em Nova York. É surpreendente, mas em Nova York não se pode buzinar a qualquer hora. Para combater a poluição sonora e tornar a cidade um pouco mais tranquila, existe uma lei que permite o uso da buzina apenas em situações de emergência. Embora muitos considerem a buzina parte da agitação urbana, essa lei visa criar uma atmosfera mais pacífica em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apesar das regras, você ainda ouvirá buzinas quando os motoristas reagem a situações irritantes na estrada ou se juntam à festa durante um desfile. Então, da próxima vez que você estiver em Nova York, lembre-se de que cada buzina pode estar infringindo a lei, a menos que seja uma verdadeira emergência. Como os moradores lidam com essa mistura de ruas silenciosas e explosões repentinas de barulho? Você consegue imaginar perder sua casa por causa de um shopping? Em 2005, a Suprema Corte dos Ikaiwari tomou uma decisão marcante no caso Kilo contra New London. Essa decisão apoiou o plano da cidade de desapropriar propriedades privadas em New London, Connecticut, permitindo que os desenvolvedores realizassem um projeto de revitalização que incluía novas lojas e residências. O objetivo era melhorar a economia local e criar empregos. Mas muitos proprietários de casas ficaram insatisfeitos. Críticos afirmaram que o plano priorizava interesses corporativos em detrimento dos direitos dos cidadãos, já que muitos dos imóveis desapropriados acabaram abandonados. Essa decisão gerou um intenso debate em todo o país sobre os limites do poder do governo e a justiça da desapropriação. As pessoas se perguntavam: o governo tem o direito de tomar a casa de alguém em nome dos negócios? Essa decisão levantou questões sobre direitos de propriedade e valores comunitários, fazendo muitos refletirem sobre o verdadeiro significado do progresso. Você vai se surpreender. A estrutura única da planta gorita. Ao contrário da maioria das plantas, a gorita não possui uma base, o que a torna bastante incomum no mundo vegetal. Essa característica influencia a forma como a gorita cresce e interage com o ambiente. Sem uma base sólida, ela frequentemente depende de adaptações especiais para se fixar e obter nutrientes. Essa estrutura única pode resultar em diferentes padrões de crescimento, permitindo que ela prospere em ambientes onde outras plantas podem ter dificuldades. Por exemplo, a flexibilidade da gorita pode ajudá-la a se adaptar a condições ventosas ou desafiadoras, dobrando-se em vez de quebrar. Ao interagir com o ecossistema ao seu redor, a gorita também pode formar relações benéficas com organismos próximos, influenciando os ciclos de nutrientes em seu habitat. Essa adaptação demonstra a criatividade da natureza, mostrando como a vida evolui em resposta aos desafios. Então, da próxima vez que você ver uma planta, pense em como sua estrutura pode impactar sua vida. Como você acha que as plantas se adaptam para sobreviver em seus ambientes? Porque seu corpo reage ao perigo. A reação de luta ou fuga é um incrível mecanismo de sobrevivência que se ativa quando você enfrenta uma ameaça. Imagine que você está caminhando na floresta e de repente vê um urso. Imediatamente seu corpo começa a agir. Essa reação fisiológica automática libera adrenalina, um hormônio que acelera o batimento cardíaco e aumenta sua atenção. Com seus sentidos aguçados, você pode pensar e reagir mais rápido, seja para enfrentar o perigo ou para fugir rapidamente. Esse processo é a maneira do seu corpo se preparar para enfrentar dificuldades ou evitar danos. Embora tenha sido vital para nossos ancestrais na natureza, ainda desempenha um papel importante no mundo moderno.
Mesmo quando as fontes de estresse não são físicas, como um prazo se aproximando, seu corpo pode reagir como se estivesse enfrentando uma ameaça real. Não é incrível como nossa biologia nos ajuda a lidar com o perigo? O que realmente faz os soldados protestarem por comida? Em 1950, durante a Guerra da Coreia, as tropas americanas na Coreia do Sul expressaram seu descontentamento de uma forma inesperada, pedindo arroz frito com ovo. Esse prato, cheio de sabor e nostalgia, lembrava-lhes de casa, e sua ausência destacava a diferença cultural entre os soldados e o novo ambiente. Embora muitos possam ver os protestos como gestos grandiosos, esse pedido simples revelou muito mais. Mostrou como as condições de guerra afetam o moral, e como a comida desempenha um papel importante no conforto e bem-estar mental. Para os soldados longe de casa, os sabores familiares não eram apenas comida, eram laços com seu passado. O amor dos soldados pelo arroz frito com ovo não só demonstrou seu desejo por normalidade, mas também aproximou duas culturas, tornando esse momento único na história. O que isso nos diz sobre a importância da comida na união das pessoas? Descubra o que realmente eleva os videoclipes a novos patamares. Uma banda levou a criatividade a um novo nível ao gravar seu clipe em gravidade zero, proporcionando uma experiência inesquecível para os artistas e para o público. Flutuando no ar, os músicos apresentaram uma coreografia única e caótica, parecendo uma cena de um filme de ficção científica. Essa abordagem inovadora não apenas mostrou seu talento, mas também permitiu que os fãs sentissem a surpresa e a novidade. Imagine sua banda favorita deslizando pelo ar, dançando sem as limitações da gravidade. Efeitos visuais surreais, combinados com sua música marcante, criaram um espetáculo que desafiou os videoclipes tradicionais. Ao unir arte com a magia da ciência, essa banda cativou a imaginação de muitos e gerou discussões sobre o futuro do cinema musical. Como os artistas continuarão a expandir os limites e a transformar nossa experiência com a música. Vamos descobrir a verdade sobre o significado da Torre de Kanuni. Este incrível monumento na Turquia é um lembrete cultural da importância de celebrar eventos significativos na vida, como o nascimento de entes queridos. Para muitos, especialmente nas comunidades locais, reconhecer esses momentos não é apenas uma tradição, mas uma maneira de fortalecer os laços familiares e a identidade cultural. Dizem as lendas que esquecer uma data importante pode levar a consequências inesperadas, como acabar na Alemanha, simbolizando o descaso com as próprias raízes. Visitar a Torre de Kanuni é uma ótima oportunidade para refletir sobre o passado e se conectar com a história da família. Assim, a torre desempenha um papel importante em incentivar tanto os moradores quanto os turistas a valorizarem suas memórias e a honrarem seus entes queridos. Portanto, da próxima vez que passar por essa torre icônica, pense sobre quais eventos significativos você gostaria de celebrar. Você sabia sobre a mágica sonora única de O Labirinto do Fauno? No filme O Labirinto do Fauno, o renomado diretor Guillermo del Toro fez de tudo para criar uma experiência imersiva para os espectadores. Um dos elementos marcantes do filme é o grito assustador da mandrágora, uma planta mística que desempenha um papel importante na trama. Para criar esse som inquietante, Del Toro usou uma técnica inovadora. Ele combinou o choro de uma criança com o grito de um roedor. Essa mistura inusitada não só provoca uma resposta emocional, mas também destaca os temas de inocência e medo no filme. Ao borrar as fronteiras entre sons familiares, Del Toro convida os espectadores a um mundo onde a realidade se funde com a fantasia. O resultado é ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante, mostrando o poder do design sonoro na narrativa. Os efeitos sonoros muitas vezes passam despercebidos, mas podem ter um grande impacto na forma como percebemos o clima e os personagens do filme. Então, da próxima vez que você assistir a O Labirinto do Fauno, preste atenção e lembre-se dos processos criativos que trouxeram essas emoções. Você sabia sobre a impressionante erupção solar de 1859? Nesse ano, uma poderosa tempestade solar, conhecida como Evento Carrington, provocou uma enorme liberação de plasma e campos magnéticos do Sol. Esse fluxo de energia se dirigiu à Terra, afetando o campo magnético do nosso planeta. Os resultados foram dramáticos. Sistemas de telégrafo em todo o mundo enfrentaram sérios problemas.
Alguns operadores até relataram choques elétricos, enquanto outros viram faíscas saindo de seus equipamentos, causando caos nos escritórios de telégrafo. As auroras também foram incríveis. Pessoas em lugares como Havaí e Cuba observaram luzes coloridas brilhantes pintando o céu noturno. Este evento foi o primeiro caso documentado do impacto do clima espacial nas tecnologias humanas. Hoje, sabemos que essas tempestades solares podem ter consequências sérias para as tecnologias modernas, potencialmente interrompendo o funcionamento de satélites, redes elétricas e comunicações. Com nossa crescente dependência da tecnologia, entender esses eventos solares se tornou mais importante do que nunca. E se hoje uma poderosa tempestade solar acontecer novamente? Você sabia que o espaço tem um cheiro incrível? Astronautas que voltaram do espaço dizem que o cheiro do espaço é frequentemente comparado ao de carne assada ou fumaça de soldagem. Embora o espaço em si seja um vácuo e não tenha cheiro, mudanças reais acontecem quando os astronautas retornam à Terra. Durante a reentrada na nave espacial, reações químicas ocorrem em seus trajes e equipamentos, criando esses aromas inesperados. Esse cheiro intrigante provavelmente vem de substâncias como ozônio e metal queimado, que se misturam em condições intensas de reentrada. Imagine como deve ser incrível sair da nave espacial, sendo um experiente viajante do espaço, e sentir o cheiro de algo tão terrestre, mas ao mesmo tempo estranhamente incomum. Essa experiência sensorial única acrescenta uma nova camada à aventura das viagens espaciais, lembrando-nos de que até mesmo a vastidão do espaço pode nos surpreender com sua química curiosa. Prepare-se para se surpreender com a incrível cronologia de Cleópatra. Cleópatra, a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, viveu de 69 a.C. até 30 a.C. Curiosamente, sua vida está mais próxima de nós, especialmente da invenção do iPhone em 2007, do que da construção das grandes pirâmides em Gizé, que ocorreu por volta de 2580 a.C. Isso significa que se passaram mais de 2.500 anos entre Cleópatra e as pirâmides, enquanto entre ela e o iPhone são apenas cerca de 2.000 anos. É surpreendente pensar que, quando Cleópatra governava, o Antigo Egito ainda estava profundamente enraizado em sua rica história, mas ela também enfrentava a política romana em rápida mudança. Essa cronologia mostra como os eventos históricos podem ser enganosos. Muitas vezes imaginamos figuras antigas como personagens de um passado distante, mas a vida de Cleópatra estava muito mais próxima do que pensamos. Portanto, da próxima vez que você pensar nela como uma rainha antiga, lembre-se da cronologia que a conecta com nossa tecnologia moderna. Você vai se surpreender ao descobrir que o Alasca é imenso. Este estado incrível é tão grande que poderia conter 19 outros estados do Zirapre-Setcro. Imagine só o seu tamanho. O Alasca, muitas vezes chamado de último fronteira, é famoso por suas paisagens selvagens, incluindo montanhas altas, fiordes gelados e florestas densas. Embora você possa imaginá-lo como uma vastidão inexplorada, é interessante notar que o Alasca é um dos estados menos povoados do país. Apesar de sua beleza austera e vistas deslumbrantes, muitas áreas parecem incrivelmente remotas, tornando-se um paraíso para os aventureiros e amantes da natureza. As maravilhas naturais, desde as impressionantes auroras boreais até a incrível vida selvagem, oferecem experiências únicas que atraem turistas todos os anos. Portanto, embora o Alasca possa parecer solitário por causa de sua imensidão, ele está repleto de vida e aventuras que só estão esperando para serem exploradas. Acredite ou não, as canções folclóricas são instrumentos secretos de fofocas. Em várias aldeias indianas, as mulheres usavam habilidosamente as canções folclóricas para expressar suas insatisfações sem levantar suspeitas. Essas melodias marcantes frequentemente continham significados ocultos, permitindo que as mulheres falassem sobre suas queixas em relação a sogras ou maridos, enquanto pareciam inocentes aos olhos dos outros. Imagine-se reunindo-se com amigos, cantando o que parece ser uma melodia divertida. E nas letras está um mundo inteiro de histórias não contadas e experiências compartilhadas. Essa forma de autoexpressão se tornou uma parte importante da vida rural, pois não só fortalecia as amizades, mas também criava um sentimento de solidariedade entre as mulheres. Através da música, elas encontravam uma voz para falar sobre suas dificuldades, desafiar normas sociais e se conectar mais profundamente umas com as outras. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma canção folclórica,
Pense nas mensagens que podem estar entrelaçadas em suas notas alegres. Você pode acreditar na incrível império bilionário da Rihanna? Em 2021, a Forbes nomeou Rihanna a artista musical mais rica do mundo, com uma fortuna impressionante de mais de 1,7 bilhão de dólares. Sua riqueza não vem apenas dos sucessos musicais, mas também de seus projetos incríveis fora da música. Uma parte significativa de sua renda vem de sua famosa linha de cosméticos Fenty Beauty, que revolucionou a indústria da beleza com sua diversidade de produtos para todos os tons de pele. Rihanna também expandiu seu império com a Savage X Fenty, uma marca de lingerie que celebra a diversidade dos corpos e apoia as mulheres. Essas marcas de sucesso não só geram lucros impressionantes, mas também refletem o talento empresarial de Rihanna e seu desejo de redefinir os padrões de beleza. Sua jornada de ícone musical, a empreendedora bilionária, é realmente inspiradora, provando que a criatividade em qualquer área pode levar a um sucesso fenomenal. É possível arrotar no espaço? No ambiente único do cosmos, os astronautas enfrentam dificuldades surpreendentes que talvez nunca tenhamos considerado na Terra. Um fato interessante: no espaço, arrotar é impossível. Em nosso planeta, a gravidade ajuda a separar gases de líquidos em nosso estômago, permitindo que arrotamos o ar. No entanto, em condições de microgravidade, gases, líquidos e alimentos flutuam juntos, dificultando a saída do gás do estômago. Em vez de arrotar, os astronautas podem sentir desconforto e inchaço, já que o gás se acumula em seus corpos. Isso pode causar sensações desagradáveis, o que não é nada bom quando você está em uma pequena nave espacial. Para lidar com isso, os astronautas precisam ajustar sua dieta e prestar atenção em como comem. Eles costumam escolher alimentos que produzem menos gás, ajudando a evitar a sensação de inchaço enquanto flutuam entre as estrelas. Não é incrível como algo tão simples como arrotar pode mudar tanto nesse mundo fascinante do espaço? Vamos revelar a verdade sobre o lagostim de madeira. O lagostim de madeira, conhecido como Malibag, na verdade não é um lagostim, mas sim um incrível e gigante inseto fantasma que pode crescer até o tamanho de uma mão humana. Considerado extinto, essa espécie fascinante foi redescoberta na ilha de Balls, uma remota ilha na Austrália, onde conseguiu sobreviver, apesar de todas as dificuldades. Ecologistas rapidamente perceberam a importância de proteger essa espécie única, levando a grandes esforços para conservar sua população em declínio. A aparência única e o tamanho do lagostim de madeira fazem dele um objeto fascinante para pesquisadores que estudam a biodiversidade e a extinção. Graças a esses esforços de conservação, o lagostim de madeira se tornou um símbolo de esperança na luta contra a extinção, mostrando como ações direcionadas podem trazer de volta espécies que antes eram consideradas perdidas para sempre. Não é incrível como a natureza nos surpreende? Você sabia que a caravela portuguesa não é uma medusa? Na verdade, esse incrível ser é um organismo colonial conhecido como sifonóforo. Diferente das medusas comuns, que são animais individuais, a caravela portuguesa é composta por 4 pólipos especializados, cada um com uma função única. Esses pólipos trabalham juntos, criando a aparência de um único ser gelatinoso flutuando no oceano. Um pólipo é responsável pela flutuabilidade, ajudando a manter-se na superfície com uma bolha de gás, enquanto outro pica e captura presas com seus longos tentáculos pendentes. Os pólipos restantes cuidam da digestão e da reprodução. Essa colaboração é tão eficaz que eles dependem uns dos outros para sobreviver, o que adiciona maravilhas ao mundo natural. As cores vibrantes em azul e roxo da caravela são impressionantes, mas tenha cuidado, sua picada pode ser muito dolorosa. A natureza não é incrível? Você pode acreditar nessa estatística de jogos. É surpreendente, mas cerca de 1/3 dos jogos comprados na Steam, uma popular plataforma digital de jogos, nunca são iniciados pelos compradores. Isso pode chocar os gamers apaixonados que aguardam ansiosamente novos lançamentos. A Steam tem milhares de jogos, o que facilita a compra com descontos, muitas vezes levando a compras por impulso. A empolgação de ter um jogo pode fazer com que se compre mais do que realmente se pode jogar. Além disso, alguns jogadores compram jogos com a intenção de jogar depois, mas acabam esquecendo deles com o tempo. Outra razão pode ser a enorme quantidade de opções. Com tantas escolhas, as pessoas podem se sentir perdidas e acabam jogando apenas alguns favoritos. Essa situação levanta discussões interessantes sobre hábitos de consumo e a indústria de jogos. Por que comprar um jogo que você não vai jogar?
Talvez a alegria de aumentar a biblioteca digital seja tão satisfatória quanto o próprio jogo. Esse fenômeno destaca a complexidade de nossas relações com o conteúdo digital e a psicologia por trás de nossas compras. E se eu disser que Genghis Khan nos influencia hoje? Esse lendário guerreiro mongol, que viveu de 1162 a 1227, ainda tem um impacto surpreendente em milhões de pessoas. Cerca de 16 milhões de homens hoje têm seu DNA, tornando sua linhagem uma das mais significativas da história. Seu império, que se estendia pela Ásia e Europa, era conhecido não apenas por seu poder militar, mas também pela capacidade de misturar culturas através de casamentos. Ao expandir seus territórios, Genghis Khan deixou muitos descendentes, criando uma vasta rede familiar. Estudos genéticos mostram que cerca de 1 em cada 200 homens hoje carrega o cromossomo Y, que se origina dele. Isso significa que seus genes são mais comuns do que os de muitas figuras históricas. Então, da próxima vez que você explorar sua árvore genealógica, lembre-se, talvez você esteja de alguma forma ligado a esse conquistador influente. Não é incrível? E se eu disser que bananas podem aliviar a azia? Não é apenas um lanche saboroso. As bananas têm propriedades únicas que ajudam a proteger o seu estômago. Essas frutas amarelas contêm compostos naturais que criam uma barreira suave, protegendo a mucosa do estômago do excesso de ácido. Quando você come uma banana, ela se decompõe no seu sistema digestivo, liberando essas substâncias protetoras. Isso é especialmente útil para quem sofre frequentemente de azia ou refluxo ácido, proporcionando um efeito calmante. Além disso, as bananas são ricas em nutrientes importantes, como potássio e vitaminas, que ajudam na saúde geral do sistema digestivo. Elas também são fáceis de digerir. Então, se você está procurando uma solução simples e natural para aliviar essa sensação de queimação, comer uma banana pode ser uma deliciosa opção. Quem diria que uma fruta tão comum poderia ajudar a lidar com o desconforto? Difícil de acreditar, mas as abelhas fizeram mel colorido. Em 2012, apicultores na França tiveram uma surpresa agradável quando suas abelhas começaram a produzir mel em tons vibrantes de azul e verde. Intrigados por esse fenômeno incomum, eles iniciaram uma investigação e descobriram que as abelhas estavam se deliciando com cascas de balas M&M descartadas de uma fábrica vizinha. As embalagens coloridas e a doçura mudaram a aparência do mel, gerando alvoroço entre os apicultores locais e amantes do mel. Embora os apicultores tenham rapidamente tomado medidas para controlar a alimentação de suas abelhas, esse caso se tornou um dos incidentes mais memoráveis na história da apicultura. Imagine passar esse mel único em uma torrada. Isso mostra como as abelhas podem se adaptar e como um pouco de resíduo humano pode levar a um resultado tão interessante. Quem poderia imaginar que doces poderiam mudar tanto o mel? Um fato interessante sobre Kovala e problemas sociais. A proposta de Kovala visa resolver questões humanas e melhorar nosso mundo. Ela destaca a importância de prestar atenção às questões sociais que afetam a vida das pessoas diariamente. Imagine uma comunidade unida para enfrentar problemas como pobreza, educação e saúde. Kovala inspira essa colaboração. Ao focar nesses desafios, Kovala incentiva todos a participar, seja por meio de voluntariado, conscientização ou apoio a iniciativas locais. É um lembrete de que ações conjuntas podem gerar mudanças significativas. Além disso, Kovala promove o pensamento inovador, nos convidando a encontrar soluções criativas que não apenas tratam os sintomas, mas abordam as causas profundas dos problemas. Essa abordagem pode empoderar tanto indivíduos quanto comunidades, permitindo que cada um tenha voz na construção de seu futuro. Não é inspirador entender Kovala e pensar no bem da sociedade? Vamos aceitar esse desafio. A carne de coelho realmente pode representar um risco para sobrevivencialistas. Uma dieta composta apenas por carne de coelho pode levar a uma condição séria conhecida como intoxicação proteica ou fome de carne de coelho. Isso acontece porque a carne de coelho é muito magra, rica em proteínas, mas com pouca gordura, o que é essencial para o funcionamento normal do corpo. Quando sobrevivencialistas ou exploradores se aventuram na natureza e dependem apenas dessa carne, podem colocar sua saúde em sério risco sem perceber. O corpo humano precisa de uma alimentação equilibrada, incluindo gorduras, para manter funções vitais e níveis de energia. Sem gordura suficiente na dieta, as pessoas podem sentir fadiga, fraqueza e até problemas nos órgãos.
Evidências históricas mostram que aqueles que dependiam de carne magra, como a de coelho, frequentemente enfrentavam esse problema preocupante. Portanto, é importante lembrar que a variedade na alimentação é essencial para uma boa saúde, independentemente das circunstâncias. Na próxima vez que você pensar em um prato de carne, considere adicionar algumas gorduras saudáveis para manter seu corpo em boa forma. Você pode acreditar que o Ano Novo traz novas tradições? Com a chegada de janeiro, muitas culturas ao redor do mundo celebram a chegada do novo ano com costumes únicos e festas vibrantes. Por exemplo, na Espanha, os moradores comem 12 uvas à meia-noite, uma para cada badalada do relógio, para atrair sorte no novo ano. No Japão, as famílias podem visitar um templo nos primeiros dias de janeiro para rezar por saúde e felicidade. Essas tradições não servem apenas para diversão, elas simbolizam esperança e renovação. A empolgação pela mudança de calendário cria um sentimento de comunidade, incentivando conversas sobre metas e sonhos. Escolas e organizações locais frequentemente lançam novas iniciativas para promover aprendizado e crescimento, refletindo o espírito desse novo começo. Quais novas aventuras e resoluções você tem na sua lista para este ano? Abraçar esses costumes nos ajuda a nos conectar com nossa história e raízes, inspirando-nos a olhar para o futuro com entusiasmo. A cada ano novo celebramos não apenas o tempo, mas também as experiências compartilhadas que nos unem. Os Sopranos surpreenderam até o FBI. Como isso aconteceu? Essa série revolucionária sobre o crime se tornou um assunto quente entre os verdadeiros mafiosos. Quando o programa foi ao ar, sua representação da vida mafiosa era tão realista que o FBI ficou confuso. Agentes escutavam membros da máfia discutindo suas opiniões sobre vários episódios. A série capturou com sutileza as complexidades da vida no crime organizado, desde a luta pelo poder até as relações familiares, tornando-se próxima do público, incluindo verdadeiros gangsters. Roteiristas como David Chase focaram não apenas na violência e nos crimes, mas também nos aspectos psicológicos da vida mafiosa, adicionando camadas que tornavam a história compreensível e real. Essa abordagem realista até gerou discussões entre os espectadores sobre moralidade, lealdade e identidade. A capacidade do programa de retratar esses temas sutis permitiu que ele ultrapassasse a linha entre ficção e realidade, criando um fenômeno cultural que manteve todos, incluindo as autoridades, em suspense. Quem diria que um programa de TV poderia causar tal ressonância no mundo do crime organizado? Você sabia que a Siri quase se tornou um aplicativo para Android? Antes de a Apple comprar a Siri, esse assistente de voz revolucionário foi desenvolvido inicialmente para funcionar em dispositivos Android e BlackBerry. Imagine como tudo poderia ter mudado se a Siri tivesse sido lançada nessas plataformas. A aquisição da Apple em 2010 mudou tudo, permitindo que a Siri se tornasse uma parte central do ecossistema da Apple. Ao integrar a Siri em seus produtos, a Apple não só melhorou a experiência do usuário para os proprietários de iPhone e iPad, mas também estabeleceu um novo padrão para tecnologias de voz na indústria. Agora, em vez de ser apenas mais um aplicativo, a Siri se tornou uma função importante, ajudando os usuários com lembretes e no controle de dispositivos inteligentes. Esse passo demonstrou a visão da Apple de uma experiência digital integrada, unindo hardware e software de uma maneira que poucos conseguiram. Hoje, a Siri é um exemplo de como uma única aquisição pode mudar todo um mercado e impactar nossas interações diárias com a tecnologia. Quais novas inovações podem surgir a seguir? O que realmente afeta a resistência de um carro? Na China, ocorreu um caso curioso com um Honda CR-V que, após um acidente, continuou funcionando normalmente. Esse evento chamou a atenção de engenheiros e amantes de carros. Eles iniciaram uma investigação para entender como esse veículo conseguiu seguir em frente sem danos visíveis após a colisão. Normalmente, quando os carros sofrem impactos, esperamos ver danos, como chassis quebrados ou sistemas com problemas. No entanto, o funcionamento contínuo deste CR-V levanta questões importantes sobre os padrões de segurança dos veículos e inovações no design. Será que este modelo tem uma estrutura robusta? Ou sistemas de segurança modernos foram ativados para ajudá-lo a suportar o impacto? Quaisquer que sejam as respostas, esse caso pode influenciar o futuro do design de carros e dos testes de segurança. Não é incrível o quanto podemos aprender com um único evento inesperado? Você já se perguntou por que as girafas têm pescoços longos?
Essa característica incrível provavelmente se desenvolveu não apenas para alcançar as folhas mais gostosas nas árvores altas, mas também, principalmente, para as lutas entre os machos. Sim, quando os machos girafas lutam, eles usam seus pescoços como armas poderosas, balançando as cabeças para atingir os oponentes em batalhas ferozes e competitivas por fêmeas. Esse comportamento, conhecido como luta de pescoços, demonstra sua força e resistência, tornando os pescoços longos uma vantagem importante para conquistar domínio e atrair as fêmeas. Curiosamente, aqueles com pescoços mais longos e fortes costumam vencer essas disputas, o que resulta em melhores oportunidades de reprodução. Essa vantagem evolutiva mostra como a natureza adapta características para a sobrevivência e reprodução, demonstrando que, às vezes, o que parece destinado a um propósito pode desempenhar outro papel importante no mundo animal. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que seu impressionante pescoço não é apenas uma ferramenta para se alimentar. Você sabia que Michael Jackson tornou o moonwalk famoso? Esse passo de dança icônico, onde o dançarino desliza para trás, criando a ilusão de movimento para frente, tem raízes que vão muito além da famosa apresentação de Jackson em 1983 no show Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Várias versões do moonwalk já eram vistas na década de 1930, quando artistas como Cab Calloway e, mais tarde, outros intérpretes usavam movimentos deslizantes semelhantes em suas performances. No entanto, foi a apresentação impressionante de Jackson que chamou a atenção do mundo, deixando o público maravilhado. A combinação de seu estilo suave e habilidades hipnotizantes transformou o moonwalk em um símbolo da cultura pop. Além disso, esse passo se tornou uma parte importante de sua imagem e inspirou muitos dançarinos a dominá-lo. Hoje, o moonwalk ainda é celebrado e continua sendo um favorito em estúdios de dança e palcos ao redor do mundo. Pronto para tentar você mesmo? Sim, isso é verdade. Neptuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, possui fenômenos climáticos impressionantes, incluindo ventos que podem atingir a incrível velocidade de 1.200 milhas por hora. Isso é mais de 3 vezes mais rápido que os furacões mais fortes da Terra. Esses ventos poderosos são causados pela atmosfera dinâmica do planeta, composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Apesar de estar tão longe do Sol, o calor interno de Neptuno mantém tempestades intensas e favorece a formação desses ventos de alta velocidade. Isso torna Neptuno um objeto fascinante para os cientistas, que buscam entender melhor a atmosfera dos planetas além do nosso. Você já imaginou como seria sentir esses ventos? É difícil de imaginar, mas é uma incrível lembrança das maravilhas naturais do nosso sistema solar. Você pode se surpreender. Música ajuda as plantas a crescer. Estudos recentes mostram que a música realmente acelera o crescimento das plantas. Já pensou como isso funciona? Botânicos acreditam que as vibrações das ondas sonoras fazem as células das plantas se moverem, estimulando o crescimento. Os sons criam uma atmosfera mais vibrante, ajudando as plantas a prosperar. Mas não para por aí. A evolução pode ter dado às plantas a capacidade de ouvir avisos sobre predadores próximos. Isso significa que as plantas podem reagir ao ambiente, usando o som como uma ferramenta de sobrevivência. Imagine como suas músicas favoritas ajudam suas plantas de casa a crescerem altas e verdes. Na próxima vez que você regar suas plantas, considere colocar uma música. Quem sabe, você pode criar um mini paraíso na sua sala, com um pouco de ritmo e harmonia. Descubra o estranho mundo de Dino Caris. Este dinossauro incomum é conhecido por suas características peculiares, incluindo braços de 8 pés de comprimento, que o destacam entre outros dinossauros. Imagine como é estar ao lado de braços tão colossais. É muito maior do que estamos acostumados a ver. Dino Caris também tinha uma estrutura corporal única, com um bico sem dentes, parecido com o de um pato, e pernas curtas, o que lhe confere uma aparência estranha, quase cômica. Pesquisadores acreditam que essas adaptações o ajudaram a sobreviver em seu ambiente, possivelmente buscando plantas macias ou vegetação aquática. Enquanto a maioria dos dinossauros tinha dentes afiados para capturar presas, Dino Caris escolheu um caminho diferente. Sua forma e estrutura incomuns geraram muitas perguntas e pesquisas, permitindo que paleontólogos desvendassem os mistérios de sua vida milhões de anos atrás. Como um organismo tão estranho pôde evoluir, e que outras surpresas nos aguardam nos fósseis. Poucos sabem, mas panindo tem um significado.
O nome Panindo está intimamente ligado à era da aviação nos Chebo, representando uma página marcante na história. Surgiu na década de 1920, quando a aviação começou a transformar viagens e comércio, refletindo o espírito inovador da época. Esta empresa contribuiu significativamente para o desenvolvimento de várias tecnologias aeronáuticas, aumentando a segurança e a eficiência do transporte aéreo. Com o crescimento da popularidade dos voos comerciais, a Panindo desempenhou um papel crucial no apoio às companhias aéreas e fabricantes de aviões, ajudando a moldar a aviação moderna. Suas conquistas não apenas tornaram os voos mais acessíveis, mas também abriram caminho para futuras inovações na indústria aeroespacial. Hoje, o legado da Panindo ainda ressoa na indústria da aviação, lembrando-nos da determinação e criatividade que inspiraram os primeiros pioneiros a almejar os céus. Não é incrível como nomes como Panindo nos conectam a essas realizações emocionantes? Vamos revelar a verdade sobre danças em arranha-céus. Em 2009, ocorreu um incidente curioso com um arranha-céu na Coreia do Sul, quando 17 pessoas dançaram no 39º andar, causando vibrações no edifício por impressionantes 10 minutos. Esse espetáculo inesperado destacou um importante princípio de engenharia chamado ressonância, onde as vibrações da estrutura coincidem com a frequência de forças externas, neste caso, os movimentos rítmicos dos dançarinos. Os engenheiros descobriram que o projeto do edifício não estava preparado para essas cargas dinâmicas, o que pode afetar seriamente a estabilidade de construções altas. Embora possa parecer engraçado, o evento nos lembra do delicado equilíbrio entre a atividade humana e a engenharia arquitetônica. Considerar essas interações é fundamental no projeto moderno de arranha-céus, para garantir a segurança e o conforto de todos os moradores. Como os engenheiros podem se preparar melhor para tais eventos inesperados, para que nossas paisagens urbanas permaneçam seguras? Você sabia que os barcos dominam o transporte na Amazônia? Neste incrível região, onde flui o poderoso rio Amazonas, muitos moradores de cidades e vilarejos dependem fortemente de barcos e balsas para se locomover. Essa dependência não é apenas uma escolha, está ligada às difíceis condições do rio, que tornam quase impossível a construção de pontes. As balsas se tornam essenciais, conectando comunidades espalhadas ao longo das vastas vias navegáveis. Seja para levar os moradores ao trabalho, transportar produtos essenciais ou levar cargas aos mercados, esses barcos desempenham um papel fundamental. Esse modo de transporte único também reflete a rica cultura da região, com barcos coloridos, frequentemente pintados em tons vibrantes que refletem o espírito do rio e de seu povo. Você já parou para pensar como um rio tão grande pode moldar a vida cotidiana e sustentar comunidades em suas águas? Você consegue imaginar que os papagaios podem rir? Os papagaios Kea, originários da Nova Zelândia, estão quebrando barreiras no mundo animal, sendo a primeira espécie não mamífera conhecida a se comunicar através do riso. Essas aves inteligentes, conhecidas por seu comportamento brincalhão e curioso, demonstram uma ampla gama de comportamentos sociais, mostrando o quão complexas podem ser suas interações. Quando os Keas se envolvem em travessuras, eles emitem um som que lembra o riso, especialmente quando sentem alegria ou amizade com outros Keas. Esse riso não só fortalece seus laços sociais, mas também melhora sua capacidade de cooperar durante atividades como a busca por alimento. Outros animais, especialmente mamíferos, também emitem sons semelhantes, mas os Keas foram os primeiros a mostrar que as aves também podem compartilhar essa forma única de comunicação. Então, da próxima vez que você ver um Kea, lembre-se de que esses amigos emplumados podem estar rindo junto com você. Sinta a magia dos cogumelos letíporos. Este cogumelo selvagem vai surpreender os amantes da boa comida. Seu sabor lembra incrivelmente frango frito. Isso mesmo. O letíporos, muitas vezes ignorado na culinária, tem um gosto tão intenso e apetitoso que pode enganar até os carnívoros mais fiéis. Imagine dar uma mordida em um prato delicioso e crocante, que satisfaz seus desejos sem usar produtos de origem animal. Com o aumento de pessoas adotando dietas à base de plantas, o letíporos pode se tornar a estrela dos cardápios dos futuros restaurantes de fast food, focados em ingredientes naturais. Além de seu sabor, este incrível cogumelo também é rico em nutrientes e pode inspirar uma nova onda de comida reconfortante para veganos e vegetarianos. Não está na hora de dar ao letíporos a atenção que ele merece em nossas cozinhas? Você já se perguntou por que os pisos rangem?
No Japão do século XVII, surgiu uma novidade incrível chamada pisos de rouxinol. Esses pisos foram projetados especialmente para templos e castelos, como uma medida inteligente de segurança contra invasores. O design inteligente incluía tábuas de madeira que rangiam a cada passo. Esse som servia como um alerta, avisando os moradores sobre possíveis perigos. Imagine caminhar por um templo tranquilo e de repente o piso emite um rangido. Essa característica tornava muito mais difícil para ladrões e atacantes se moverem sem serem percebidos. Os pisos de rouxinol não apenas aumentavam a segurança, mas também mostravam a habilidade dos arquitetos japoneses da época. Os belos templos e majestosos castelos são um testemunho de sua genialidade, combinando arte e funcionalidade. Então, da próxima vez que você ouvir o rangido do piso, pense nessas soluções inteligentes criadas há séculos. Você já pensou por que o sal precisa de um novo olhar? A colher elétrica para sal muda a nossa forma de temperar os alimentos. Esse gadget inovador realça o sabor natural do sal, enquanto reduz a quantidade de sódio. Como funciona? Com uma leve corrente elétrica, a colher transforma os cristais de sal e os enriquece com um sabor que vai agradar seus pratos. Imagine polvilhar esse sal mágico e sentir a diferença no gosto, evitando os efeitos negativos do excesso de sódio para a saúde. Isso torna o preparo dos alimentos mais saudável e prazeroso, perfeito para quem quer que seus pratos sejam saborosos e nutritivos. Com a colher elétrica para sal, qualquer cozinheiro caseiro pode impressionar a família e os amigos cuidando da sua saúde. Quer adicionar sabor aos seus pratos sem o sódio em excesso? Em 1954, na agitada cidade de Bombaim, na Índia, houve uma verdadeira infestação de ratos e todos buscavam soluções. Em vez de usar métodos tradicionais de combate a pragas, as autoridades da cidade tiveram uma ideia inusitada. Começaram a aceitar ratos mortos como pagamento de impostos. Essa abordagem criativa levou a um aumento significativo na reprodução e eliminação de ratos por toda a cidade. Os moradores aproveitaram essa estranha forma de imposto, criando ratos em casa e trazendo os corpos para ganhar dinheiro. O incentivo era claro. Cada rato trazido ajudava a reduzir as obrigações fiscais. Embora esse método possa parecer estranho hoje, ele mostra como as comunidades podem se adaptar de forma criativa a situações difíceis. No final, esse plano inusitado demonstra até onde as pessoas estão dispostas a ir quando enfrentam um problema urgente, transformando uma crise de saúde em uma oportunidade econômica peculiar. Não é incrível? E se eu contar sobre a trajetória de Bernhard Riemann? Quando o estudante austríaco de intercâmbio Bernhard Riemann chegou a Dalton, Michigan, sua família anfitriã não esperava encontrar alguém tão alto. Com 1,98 metros, Bernhard chamou a atenção e se destacou no futebol americano, um esporte totalmente novo para ele. Rapidamente, ele se tornou um jogador estrela na escola, mostrando suas incríveis habilidades e atletismo em campo. Seu esforço e dedicação lhe renderam uma bolsa de estudos na faculdade, um grande feito que abriu portas para novas oportunidades. No final, o talento de Bernhard atraiu a atenção de olheiros da NFL, levando-o à liga profissional. Sua história é um ótimo exemplo de como a determinação e a disposição para enfrentar novos desafios podem resultar em conquistas surpreendentes. Quem diria que um alto austríaco se tornaria uma estrela da NFL? Você sabia que o Lago Vitória também é um rio importante? Esse incrível corpo d'água não é apenas o maior lago da África, mas também desempenha um papel fundamental como rio, serpenteando por mais de 1.600 quilômetros através de diversas paisagens e comunidades. O Lago Vitória abrange 3 países: Uganda, Quênia e Tanzânia. Ele sustenta milhões de pessoas que dependem de seus recursos para a pesca, transporte e agricultura. O lago é repleto de história e cultura, servindo de pano de fundo para muitas histórias e tradições das tribos locais. Um dos aspectos interessantes é sua biodiversidade única, que abriga várias espécies de peixes, essenciais para os pescadores locais. Infelizmente, o Lago Vitória também enfrenta problemas como poluição e espécies invasivas, que ameaçam seu frágil ecossistema. Compreender a importância deste lago como fonte de água e centro cultural é crucial para sua preservação e o bem-estar das comunidades ao redor. Difícil de acreditar, mas OMG já tem mais de 100 anos. A sigla OMG, que significa "Oh meu Deus", tem uma origem interessante, que remonta a uma época antes dos nossos amados emojis e memes. Seu primeiro uso conhecido foi em uma carta de 1917,
escrita pelo almirante britânico John Arbuthnot Fisher para Winston Churchill, mostrando como as pessoas sempre encontraram maneiras criativas de expressar surpresa ou confusão. Fisher usou o OMG para transmitir seu espanto de uma forma bastante informal, mas marcante, demonstrando que a comunicação abreviada não é apenas um fenômeno da era digital. Esse fascinante pedaço da história revela a evolução da linguagem e destaca como as pessoas adaptam seus estilos de comunicação conforme o contexto. Então, da próxima vez que você escrever para seus amigos ou reagir a algo chocante na internet, lembre-se de que você pode estar fazendo parte de uma tradição centenária de uso de abreviações expressivas. O açafrão é uma especiaria única, extraída de uma linda flor de crocus, Crocus sativus, que floresce no outono. Para conseguir apenas 1 quilo de açafrão, os agricultores precisam colher cerca de 75 mil flores. Cada flor produz apenas 3 estigmas delicados, que se tornam a especiaria tão apreciada. O trabalho intenso necessário para colher o açafrão aumenta muito seu valor de mercado, tornando-o um verdadeiro item de luxo. A colheita do açafrão é frequentemente feita à mão, por isso, os trabalhadores experientes devem ter muito cuidado para não danificar as flores frágeis. Esse processo não só torna o açafrão raro, mas também o torna ainda mais atraente nas cozinhas do mundo todo. Portanto, da próxima vez que você adicionar açafrão ao seu prato, lembre-se dos incríveis esforços envolvidos na criação desse tesouro dourado. O que aconteceu no experimento da prisão de Stanford? Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo realizou um estudo importante, designando 24 estudantes universitários para papéis de prisioneiros e guardas em uma prisão simulada, criada no porão da Universidade de Stanford. O objetivo era entender como as pessoas se adaptam a seus papéis. Surpreendentemente, os guardas rapidamente começaram a mostrar crueldade, atormentando psicologicamente os prisioneiros, que enfrentavam humilhações e controle. Com o tempo, a situação piorou, mostrando como pessoas comuns podem se tornar cruéis ao receberem poder ilimitado. O experimento, planejado para durar 2 semanas, foi interrompido após apenas 6 dias, devido ao forte estresse emocional dos participantes. Este estudo serve como um lembrete poderoso de como o poder pode corromper e da importância de normas éticas em pesquisas psicológicas. Ele levanta questões importantes sobre o comportamento humano e a dinâmica do poder. Como agiríamos em situações semelhantes e que medidas podemos tomar para evitar abusos como esses? Você pode acreditar que os nomes de domínio eram gratuitos até 1995? No início da internet, registrar um nome de domínio não custava nada. Isso acontecia porque os pioneiros da rede, como Tim Berners-Lee e outros, não imaginavam que a internet se tornaria uma parte tão importante de nossas vidas. O mundo online era um pequeno espaço experimental, mais parecido com um projeto acadêmico do que com um negócio. No entanto, em meados da década de 1990, a internet se tornou extremamente popular. Com milhões de usuários e empresas indo para a rede, a demanda por nomes de domínio aumentou drasticamente. Esse aumento de interesse levou à introdução de taxas de registro, mudando a forma como as pessoas viam a internet. Em 1995, o primeiro registrador comercial de domínios, a Network Solutions, começou a cobrar, e o cenário da rede mudou para sempre. Hoje, ter um domínio único é essencial para empresas, criadores e todos que desejam ocupar seu espaço na internet. Não é interessante pensar em como tudo mudou tão rapidamente? Acredite ou não, os golfinhos dormem com um olho aberto. Essa habilidade incrível está relacionada a uma adaptação única chamada sono unihemisférico. Basicamente, um lado do cérebro do golfinho permanece alerta, enquanto o outro lado desfruta de um sono tranquilo. Essa capacidade única os ajuda a estarem cientes do ambiente ao redor e a subirem à superfície para respirar, mesmo enquanto dormem. As aves também possuem essa característica incrível, permitindo que elas cochilem rapidamente durante o voo ou descansem com segurança em galhos. Estar alerta é muito importante tanto para os golfinhos quanto para as aves, pois isso os protege de predadores e perigos do ambiente. Imagine que legal é cochilar e ainda assim ficar atento. Essa notável característica evolutiva mostra quão engenhosos esses animais são na luta pela sobrevivência na natureza. Você já se perguntou como começou a história da Papa John's na despensa? Em 1984, John Schnatter decidiu abrir sua primeira pizzaria em uma pequena despensa em um bar que ele possuía, junto com seu pai, em Indiana.
Pode parecer um começo modesto, mas foi desse simples passo que nasceu uma grande império de pizzas. Com foco em ingredientes de qualidade e satisfação do cliente, a Papa John's rapidamente ganhou popularidade. Hoje é a terceira maior rede de pizzarias do mundo, com mais de 5.500 estabelecimentos em 49 países. Isso significa que amantes de pizza ao redor do mundo podem desfrutar de seus pratos exclusivos. Embora tudo tenha começado em um ambiente tão simples, a história de sucesso da marca é uma prova de dedicação, trabalho árduo e paixão pela boa comida. Da despensa ao reconhecimento mundial, a Papa John's continua a crescer, provando que grandes coisas podem surgir dos lugares mais inesperados. Por que este voo muda vidas nas ilhas? Esta rota importante, operada pela Logan Air, conecta ilhas remotas, facilitando muito a vida dos moradores. Em vez de passar uma hora em um barco balançando pelo mar, as pessoas podem embarcar em um pequeno avião, Britain Norman Islander. Este avião inteligente foi projetado especialmente para voos regionais curtos, tornando-se ideal para as necessidades únicas dos ilhéus. Imagine quanto mais tempo você pode passar com a família ou no trabalho, se puder evitar as condições imprevisíveis do mar. Além disso, esse serviço fortalece o senso de comunidade, melhorando o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Ele também abre oportunidades emocionantes para o turismo, convidando visitantes a apreciar a beleza dessas ilhas. Então, da próxima vez que você pensar nas dificuldades de viver em ilhas remotas, lembre-se da liberdade que um simples voo pode trazer. Que incrível! Você sabia que em Devon, Connecticut, é ilegal andar para trás após o pôr do sol? Essa lei inusitada provavelmente foi criada para aumentar a segurança durante a noite. As autoridades locais queriam reduzir acidentes e evitar comportamentos suspeitos, que podem surgir quando escurece. Portanto, se você planeja visitar essa cidade encantadora, lembre-se de sempre andar para frente ao anoitecer. É uma maneira curiosa de incentivar moradores e visitantes a ficarem atentos e seguros durante os passeios noturnos. Embora possa parecer bizarro, essa lei reflete o esforço da comunidade para proteger seus cidadãos. Então, da próxima vez que você estiver em Devon, pare para apreciar a vista, mas faça isso de frente, para não infringir a lei. Não é interessante como algumas leis podem ser tão específicas e estranhas? Incrível, mas é verdade. Laika entrou para a história. Em 1957, a cadela Laika foi o primeiro animal a orbitar a Terra a bordo do satélite Sputnik II, um marco na programação espacial soviética. Laika era uma cadela de rua de Moscovo, escolhida por seu tamanho pequeno e temperamento calmo. Essa corajosa cadelinha foi ao espaço em 3 de novembro de 1957, em uma missão para estudar os efeitos das viagens espaciais nos seres vivos. Embora Laika não tenha sobrevivido ao voo, sua missão forneceu informações valiosas que abriram caminho para as viagens espaciais humanas. A missão atraiu a atenção do mundo todo, pois se tornou um importante marco na corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. O legado de Laika é um poderoso lembrete dos sacrifícios feitos em nome da ciência. Hoje, honramos sua coragem e o papel fundamental que desempenhou na ampliação do nosso entendimento sobre viagens espaciais. Como isso influenciou nossas viagens modernas além da Terra. Você vai se surpreender ao descobrir como os smartphones são incríveis. Com mais de 250 mil patentes ativas, os smartphones estão entre as invenções mais complexas da história moderna. Cada vez que você desliza o dedo, toca ou baixa um aplicativo, está usando tecnologias avançadas, que foram cuidadosamente desenvolvidas e protegidas por patentes. Isso inclui inovações como telas sensíveis ao toque, que reagem aos seus dedos, métodos modernos de otimização de bateria, que fazem seu telefone durar mais, e até câmeras que permitem tirar fotos impressionantes. Empresas e inventores estão sempre trabalhando para melhorar esses dispositivos, tornando-os mais rápidos, inteligentes e fáceis de usar. Imagine as mentes brilhantes por trás dessas criações, que impulsionam a tecnologia e moldam nossa comunicação. Então, da próxima vez que você pegar seu smartphone, pense em todas as soluções de engenharia incríveis e inovações que estão por trás dele. Você consegue imaginar a vida sem ele? Você pode acreditar como a palavra fizzle mudou? Esse termo interessante surgiu nos anos 1400 e originalmente significava a diminuição do calor ou do gás, especialmente no contexto de cozinhar ou aquecer. Imagine um cozinheiro que cuidadosamente abaixa a chama para aperfeiçoar um prato.
Ao longo dos séculos, fizzle mudou de significado e passou a representar algo mais geral, como um desaparecimento gradual ou um fracasso. Hoje, frequentemente ouvimos alguém dizer que um plano fizzled out quando ele perde sua força ou interesse. Essa evolução destaca como a língua se adapta e se desenvolve, assim como nossas próprias experiências. A transição de um termo técnico para uma expressão coloquial mostra as maneiras criativas que usamos palavras para descrever altos e baixos da vida. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que um projeto fizzled, lembre-se de sua rica história e de como ela reflete nossas próprias tentativas de sucesso, às vezes resultando em um fizz inesperado em vez de um bang. Não é incrível como as palavras podem carregar essas histórias? E se eu te contar sobre um bilionário comprador do Walmart? Sam Walton, o fundador do Walmart, ganhou esse apelido marcante por sua incrível habilidade de oferecer preços baixos enquanto construía um império varejista impressionante. Walton começou sua jornada na pequena cidade de Bentonville, Arkansas, onde abriu sua primeira loja em 1962. Sua abordagem foi revolucionária. Ele se concentrou em reduzir custos para repassar a economia aos clientes. Essa estratégia atraiu muitos consumidores em busca de boas ofertas, permitindo que o Walmart crescesse rapidamente. Ao focar na eficiência da gestão da cadeia de suprimentos e utilizar compras em atacado, o Walmart conseguiu manter os preços significativamente mais baixos do que os concorrentes. Hoje, o Walmart é um dos maiores varejistas do mundo, com milhares de lojas ao redor do globo. A visão e o espírito inovador de Sam Walton mudaram a forma como fazemos compras, tornando-o um verdadeiro pioneiro no varejo. Trontage. Você sabia sobre o álbum esquecido e inspirado no Rio? O filme de animação Rio, que encantou o público com suas imagens vibrantes do Brasil, também deu origem a um álbum único. Inicialmente, ele seria chamado de o melhor álbum do mundo, e o objetivo do projeto era capturar o espírito vivo e a música vibrante da cultura brasileira. A trilha sonora do filme, com suas melodias marcantes e ritmos energéticos, inspirou músicos e produtores a colaborarem e criarem algo realmente especial. Embora o álbum nunca tenha sido lançado oficialmente, ele é um testemunho do impacto poderoso do filme. Os fãs esperavam que ele unisse diferentes estilos musicais, incluindo samba, bossa nova e pop contemporâneo. Apesar de o projeto ter permanecido inacabado, a ideia desse álbum continua a inspirar amantes da música que apreciam a alegria e a riqueza que filmes como Rio trazem para nossas vidas. Que jornada criativa poderia ter sido? Vamos desvendar a verdade sobre a bioluminescência do oceano. Nas profundezas misteriosas do oceano, onde a luz do sol mal chega, brilha um mundo mágico de bioluminescência. Criaturas incríveis como águas-vivas, peixes-lanterna e lulas de profundidade têm a incrível capacidade de emitir sua própria luz. Mas por que elas brilham? Para as águas-vivas, isso muitas vezes está ligado a atrair presas ou se proteger de predadores. Os peixes-lanterna usam iscas luminosas para atrair peixes desavisados, enquanto as lulas de profundidade podem piscar sua luz para se comunicar. Esse fenômeno natural destaca a incrível adaptabilidade da vida em condições extremas, provando que mesmo na escuridão total, a natureza encontra maneiras de prosperar. As diversas razões para essas manifestações luminosas nos lembram da complexidade dos ecossistemas oceânicos e dos mistérios que ainda precisam ser desvendados nas vastas e inexploradas profundezas dos oceanos do nosso planeta. Você sabia que as árvores de Natal no Canadá têm um segredo de inverno? Todo ano, quando o inverno chega, essas belas árvores verdes passam por algo incrível. O coração da árvore de Natal para de bater, entrando em um estado de repouso, o que ajuda a sobreviver aos meses frios. Até 16 de julho, ocorre uma transformação surpreendente. Os brotos da árvore ficam brancos como a geada, e ela se parece com um magnífico anjo de cristal. Essa mudança sazonal é parte do ciclo natural da árvore, permitindo que ela conserve energia e se proteja do frio. A parada do coração pode soar dramática, mas é a maneira da natureza se preparar para a primavera. Durante esse período mágico, a árvore acumula nutrientes e umidade, se preparando para renascer quando o calor chegar. É um lindo lembrete da resistência da natureza. Quantos outros segredos nossas árvores guardam? Por que essa pedra gigante está suspensa em Ergaki? A reserva de Ergaki, na Rússia, é famosa por um fenômeno natural impressionante, uma colossal pedra de cerca de 600 toneladas que parece flutuar.
Essa enorme pedra, conhecida como Pedra Deitada, mantém seu equilíbrio instável há milhares de anos, atraindo a atenção de moradores e cientistas. A pedra está apoiada em uma base estreita, criando a ilusão de que pode cair a qualquer momento. Geólogos acreditam que a combinação de intemperismo, erosão e forças naturais incomuns resultou nessa posição intrigante. Embora a pedra pareça totalmente estável, características geológicas subterrâneas, como tipos de rochas e relevo, contribuem para sua posição única. Visitantes de Ergak frequentemente se surpreendem com como um objeto tão pesado pode permanecer em pé, levantando questões sobre as forças naturais que atuam aqui. Talvez esse equilíbrio seja uma pista sobre a história dessa bela paisagem. Já se perguntou por que um carro foi vendido por $111 mil? Este carro de baixo polígono, leiloado em 2021, parece mais uma obra de arte do que um veículo prático. Criado por Ram D. Koolhaas para a marca de calçados United Nude, este carro único é uma versão simplificada do icônico Lamborghini Countach. Com seu design futurista, ele chama a atenção e desafia nossas ideias sobre o que pode ser um carro. Este veículo não foi feito para velocidade. Ele atinge apenas cerca de 50 km por hora e nem tem permissão para circular nas ruas. No entanto, apesar dessas limitações, ele encontrou seu lugar em museus e videoclipes, mostrando uma fascinante combinação de design automotivo e arte conceitual. É uma incrível lembrança de como a criatividade pode transformar nossa percepção de veículos, unindo estética e pensamento inovador. O que você acha? Ainda é um carro ou é pura arte? Sentindo estresse? Experimente a caneta anti-estresse. Este instrumento inovador não é apenas uma caneta comum. Ela foi projetada com uma tinta ergonômica, tornando a escrita confortável e agradável para quem faz anotações ou listas de tarefas. O design ergonômico permite que a caneta se encaixe bem na mão, reduzindo a tensão e o cansaço. Imagine poder escrever por longos períodos sem desconforto. Muitos não percebem como uma simples caneta pode transformar sua experiência de escrita. Cada movimento da caneta facilita uma escrita mais fluida, permitindo que as ideias fluam facilmente para o papel. É a escolha perfeita para estudantes sob pressão antes de provas ou para profissionais em reuniões. O processo relaxante de escrever pode ser surpreendentemente calmante, transformando uma tarefa rotineira em uma atividade terapêutica. Em um mundo onde o estresse é uma preocupação constante, por que não experimentar este inteligente instrumento? Você pode descobrir que a caneta pode não apenas ajudar você a escrever, mas também a relaxar. Você consegue imaginar essa coincidência assustadora na história? Em 1930, em Monza, Itália, aconteceu um evento incrível. O rei Umberto I jantou em um restaurante local e encontrou seu surpreendente sósia, o dono do restaurante. Eles não eram apenas parecidos, mas nasceram no mesmo dia e na mesma cidade. Além disso, ambos tinham esposas chamadas Margarida. Esse encontro impressionante parecia algo de conto de fadas. No entanto, a história tomou um rumo sombrio quando, para o horror de todos, no dia seguinte a esse encontro fatídico, o rei e o dono foram assassinados em incidentes diferentes. Você consegue imaginar as pessoas em Monza tentando entender essa estranha reviravolta do destino envolvendo esses dois homens. As vidas deles, tão entrelaçadas por acaso, terminaram abruptamente em tragédia, deixando para trás um mistério que ainda fascina a imaginação. Malcolm Loud, um engenheiro irlandês-americano inovador, teve um papel fundamental na segurança automotiva moderna ao inventar os freios hidráulicos. Esses freios revolucionaram a forma como os carros param, dando aos motoristas muito mais controle e reduzindo a distância de parada. Antes da invenção de Loud, os carros usavam sistemas de freio menos eficientes, o que frequentemente resultava em situações perigosas. Seu impacto não parou por aí. Ele também fundou uma empresa dedicada a melhorar a tecnologia automotiva. Um fato interessante: para facilitar a vida dos clientes, a empresa de Loud mudou seu nome para Lockheed, para que as pessoas não tivessem dificuldade em pronunciar seu sobrenome. Hoje, consideramos os freios hidráulicos algo comum, mas graças à genialidade de Loud, dirigir se tornou mais seguro e confiável do que nunca. Não é incrível como as ideias de uma única pessoa podem impulsionar toda uma indústria? Essa ilha é realmente desabitada? A desabitabilidade e a dificuldade de acesso criam um charme misterioso que atrai aventureiros e sonhadores. Imagine uma paisagem linda, intocada pela mão humana,
onde a natureza reina e os únicos visitantes são curiosos exploradores. Seus penhascos e florestas densas mantêm os turistas à distância, preservando os segredos de suas vistas deslumbrantes e ecossistemas únicos. Sem cidades barulhentas e estradas que levam à civilização, essa maravilha natural oferece uma rara visão de um mundo onde a vida selvagem prospera sem interrupções. Cientistas e amantes da natureza frequentemente sonham com o que está além de suas fronteiras, alimentando a imaginação sobre espécies não descobertas ou plantas antigas. Talvez essa ilha misteriosa guarde histórias não contadas, esperando por um ousado pronto para explorar suas profundezas. A sua isolação aumenta seu apelo, gerando especulações sobre quais outras maravilhas podem estar além do alcance. Você sabia que Abraão conecta 3 religiões principais? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são conhecidos como religiões abraâmicas e têm uma história fascinante que remonta ao antigo Abraão. Essa conexão não é apenas uma linhagem. Ela destaca o quanto essas crenças estão entrelaçadas. Por exemplo, todas as 3 religiões valorizam Abraão, vendo-o como uma figura central que representa fé e obediência a Deus. Cada religião o honra de uma maneira única. O judaísmo o considera o fundador, o cristianismo um modelo de fé e o islamismo um profeta. Esse legado comum demonstra valores e ensinamentos que se cruzam entre essas religiões, mesmo com suas crenças e práticas distintas. Compreender suas raízes compartilhadas pode promover diálogo e respeito mútuo entre os seguidores. Ao explorar essas conexões, podemos apreciar a rica diversidade da espiritualidade humana que moldou culturas e sociedades ao redor do mundo. Não é incrível como uma única figura pode conectar tantos caminhos diferentes de fé? É verdade que um homem simulou seu próprio sequestro? Em uma reviravolta estranha, um morador do Texas decidiu organizar um sequestro falso, chocando todos ao seu redor. 2 homens mascarados atacaram sua esposa e o levaram na frente de transeuntes, criando uma cena digna de um filme emocionante. Durante 2 dias, seus familiares ficaram em estado de alerta, temendo o pior. No entanto, quando ele finalmente voltou são e salvo, descobriu-se que essa dramatização era apenas uma farsa bem planejada. Ele queria passar tempo com os amigos e inventou esse plano maluco como uma forma de escapar da realidade. Embora alguns possam achar isso engraçado, muitos outros ficaram indignados com seu comportamento imprudente. Suas ações levantaram questões sobre as sérias consequências de simular uma brincadeira tão perigosa. Ele não apenas causou pânico desnecessário entre sua família e amigos, mas também envolveu as autoridades em um caso que era completamente fictício. Que tipo de diversão poderia justificar um truque tão chocante?